essa mesma necessidade de alargar o conceito de propriedade, na verdade não alargar o conceito de propriedade, né, mas de incluir outros institutos além da propriedade, se dá com a posse. Mas não qualquer posse. Aquela posse que nós denominamos de posse animus domini, ou seja, aquela posse de quem tem toda a configuração jurídica de dono, só lhe faltando o registro. E eu cito dois exemplos. Aquela pessoa que já tem tempo para adquirir a propriedade pelo Instituto da Usucapião, ele já tem posse de dono, tanto que ele já tem direito a pleitear a declaração da propriedade, ou seja, ele já é dono. A usucapião, a ação judicial, busca apenas o reconhecimento de um fato pretérito. Ela não constitui o cara em dono, ele já é dono. E a outra hipótese que o STJ vem admitindo já há alguns anos é que aquele que é detentor de um compromisso de compra e venda quitado, portanto aquele que já adquiriu o imóvel, os direitos sobre o imóvel, mas ainda falta o registro, esse compromisso de compra e venda quitado também dá a ele a mesma condição do proprietário. E, portanto, esta posse também identifica o fato gerador do IPTU. Tanto que, no caso do IPTU de um imóvel que já foi vendido por instrumento particular quitado, o STJ tem dito que a legitimidade passiva é dos dois. É do proprietário, cujo nome ainda está no registro, e do adquirente, que já tem direitos, inclusive, de pedir a escritura definitiva. É óbvio que quando a gente fala em posse, está fora de cogitação aquelas posses derivadas de contrato, como a posse do inquilino, a posse do usufrutuário. Essas posses não qualificam-se para efeito de identidade com propriedade. Por quê? Porque sequer precisamos recorrer a essa posse. Porque antes da posse do inquilino, qual é o direito que nós temos? O direito do proprietário. Não preciso nem recorrer à posse do inquilino. Tanto que, do ponto de vista do direito tributário, aquela cláusula contratual colocada num contrato de locação que diz que quem paga o IPTU é o inquilino, essa cláusula só vale na relação privada entre os dois. Para o direito tributário, essa cláusula não tem a menor importância, porque para o direito tributário, o fato gerador é a propriedade. E mesmo que o código fale em posse, jamais essa posse do inquilino, porque a posse do inquilino é uma posse voluntária, criada por força do contrato em que o proprietário está mantido no negócio. Então a gente não precisa nem recorrer à figura do inquilino. Essa, portanto, é a configuração básica do aspecto material, entendido, portanto, como a propriedade com esse alargamento para atingir outros dois institutos, o domínio útil e a posse, tá bom? O nosso segundo grande problema é identificar o que seja área urbana. Afinal de contas, o IPTU se difere do ITR. O ITR federal é para a área rural e o IPTU é para a área urbana. O grande problema é uma dicotomia legal, portanto, uma existência de duas normas que tratam do assunto. Primeiro, o Código Tributário Nacional, nesse mesmo artigo 32, diz no parágrafo 1º: para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, mas desde que aquela área que se quer dizer urbana, ela possua pelo menos duas das benfeitorias indicadas nesse parágrafo. Ou seja, lá no parágrafo está indicado meio-fio, abastecimento de água, sistema de esgoto, rede de iluminação pública, escola primária, posto de saúde. Portanto, um município teria autonomia para dizer o que nele é área urbana, mas desde que respeitasse que naquela área que ele quer dizer que é urbana, existam pelo menos dois desses serviços públicos ou dessas benfeitorias públicas descritas no parágrafo 1º. Ocorre que, logo depois do artigo 32 ser publicado, portanto, logo depois do CTN ser promulgado, sobreveio uma lei federal, na verdade um decreto-lei que durante a ditadura tinha força de lei, que é o decreto-lei número 57 de 66. E esse decreto-lei 57/66, no seu artigo 15, ele estabelece o seguinte: que para definir o que é área urbana ou área rural, vale a atividade econômica desenvolvida na área. Ou seja, para esse decreto, uma área será considerada rural quando nela se desenvolva uma atividade própria desta área, agrícola, pecuária, floral, fruta, qualquer coisa que seja vinculada a esta identidade de produtividade rural. Voltamos.